Boa tarde. Me chamo Virgínia, sou militante do Grupo de Mulheres Põe Rosas. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um grupo forte na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eu queria, na verdade, começar a minha fala primeiro saudando que... Abaixo? À frente. Deixa eu falar em pé mesmo. Queria, na verdade, começar, pelo que a Tati estava colocando também, que agora, no mês passado, a gente fez 45 anos de Stonewall. Para mim é bastante importante a gente começar, na verdade, resgatando bastante isso, assim, que é uma moral e um espírito que acho que a gente tem que ter desde o começo da mesa, assim, que é uma moral de enfrentamento que eu acho que é parte do debate que a gente tem que fazer aqui hoje, assim, em relação à identidade de gênero, à militância, a própria discussão mesmo a busca pela nossa própria emancipação, assim. O que eu queria começar colocando, na verdade, é que eu acho que é importante resgatar um pouco da origem das opressões, assim. Tem um livro que ele chama A Origem da Família e a Propriedade Privada do Estado, do Engels, que para mim é um livro que ele parte de um momento fundamental, assim, que a exploração que a gente tem hoje, tanto discute, exploração capitalista, etc., ela é relativamente recente, mas a opressão já tem mais de 8 milhões de anos. E a opressão ela vai surgir da opressão contra as mulheres, que é a imposição da monogamia, a imposição da mulher que está voltada ao lar, a imposição que caminha junto com o surgimento da propriedade privada. E esse elemento é importante porque o Engels vai colocar, e outros autores também, que quando a propriedade privada ela chega e ela se implementa de fato, ela concretiza a derrota histórica do sexo proibido. E para mim isso é importante, porque a origem da homofobia não está desligada da origem da opressão da mulher. Porque elas caminham muito paralelamente, porque o patriarcado também é responsável pela opressão aos LGBTs. Então, a ideia que eu acho que a gente tem que começar a partir para pensar mesmo, a própria política que a gente tem que ter em relação a isso, é pensar que o surgimento da propriedade privada está intrinsecamente ligado com submeter as mulheres e submeter os LGBTs ao sexo reprodutivo e ao sexo que consiga, de fato, fazer o que a família cumpre hoje como instituição, que é o repasse da propriedade privada para os herdeiros. E esse papel é interessante de pensar porque a gente pode pensar, os LGBTs hoje podem casar também em alguns países, então a família não é só para isso. Mas temos que partir de uma outra frase bastante importante, que é a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Uma vez que a ideologia da burguesia é repassar a sua herança para a família, a gente tem que então colocar essa ideologia para o conjunto da população. Então todo mundo, inclusive os trabalhadores, inclusive os LGBTs pobres, que não tem como repassar essa herança, eles são obrigados também a ter a ideia de que a família é o caminho feliz, é o caminho de melhor gratificação. Então, inclusive, a gente discute bastante assim que a instituição família é uma instituição reacionária, uma instituição conservadora, uma instituição ruim, etc. Mas tem que ser direito de qualquer LGBT poder escolher não casar. Porque não é nosso direito poder não casar. A gente pode, nem casar a gente pode, mas a gente escolher não poder casar. A gente simplesmente é impedido de fazer isso. Então, acho que é importante partir um pouco disso para pensar assim, que tem um debate que se coloca muito de uma separação entre a esquerda, entre os partidos de esquerda, entre os trabalhadores e o movimento LGBT e o movimento dos setores oprimidos mais em geral, movimento feminista, movimento negro, etc. Mas é mentira falar que tudo começou em Stonewall 60. Porque a gente for ver, desde 1857, por aí, quando estava surgindo o Partido Socialista Alemão, que foi um partido que tinha uma influência de massas na Alemanha e que foi um dos principais partidos que emergiram, que depois fez parte da Segunda Internacional e etc. Aquele partido foi o único grupo político a se manifestar contra a prisão do Oscar Wilde, que é um escritor muito famoso e etc., que foi preso por ser homossexual, por ser visto com várias declarações, inclusive tipo, com um companheiro, e o único grupo político que se manifestou contra essa prisão foi o Partido Socialista Alemão. Também é importante ver isso porque, além desse exemplo, a gente vai encontrar em vários momentos históricos uma relação entre a esquerda, então a luta da emancipação e a luta pelo comunismo, como parte da luta para conquistar o fim das opressões, etc. Para mim é importante isso por quê? Porque hoje a gente vai resgatar um pouco das estratégias que se tiveram nos movimentos de setores oprimidos. A gente vai ver que assim, na década de 60, como a Tati mesmo colocou, a gente acompanha o movimento feminista que ainda não estão com as demandas LGBTs, mas um movimento que se colocava na perspectiva de inclusão das pautas das mulheres, que eram pautas mínimas, inclusive a questão do divórcio, a questão do voto, a questão de várias questões fundamentais, como um aspecto de inclusão dentro da ordem capitalista.
que naquele momento era uma questão muito justa, porque imagina que você ser mulher e não poder se divorciar. Imagina que você ser mulher e não poder ter direitos mínimos que hoje pra gente parece coisas, né, ridículas, mas naquele momento não se podia fazer esse tipo de coisa. Então não é uma questão que a gente pode não valorizar, mas tinha um limite concreto que não via que o sistema capitalista pode, por uma via de cooptação, dar alguns direitos, mas não consegue emancipar de fato as mulheres. Não consegue, por exemplo, acabar com o trabalho doméstico, porque é muito funcional para o capitalismo. Então ele tem que, na verdade, cooptar um número de mulheres que consiga fingir uma certa representação, que consiga garantir que outras mulheres continuam sendo exploradas. Nesse sentido, o que a gente tem que pensar? Quando o movimento feminista ele parte desses enfrentamentos e consegue algumas demandas, surge então um outro movimento feminista, que é muito conhecido pela segunda onda, que vê nesse limite mesmo da inclusão à ordem capitalista, a necessidade de conseguir participar ativamente do governo, a partir de conseguir, na verdade, não só a questão da visibilidade, etc., mas também ser parte desse governo que poderia conseguir mais reformas, porque se as mulheres estão no parlamento, a lógica seria que elas poderiam incluir as demandas das mulheres. Novamente, a gente cai nos problemas que é defender o Estado tal como um caráter de classe que tem, que não pode deixar de explorar as mulheres. Inclusive, a gente vê no nosso país a questão das mulheres negras, que enquanto as mulheres brancas conquistaram muitos direitos, as negras continuam, na verdade, sofrendo muito mais esses problemas que tem, do trabalho doméstico, da falta de creche, da falta de lavanderias, e as que são muito profundos. Depois a gente vai ver que tem todo um movimento mais na década de 80, que é muito mais interessante para mim, pelo menos, que explica bastante coisa do que a gente tem hoje, que é com o avançado neoliberalismo, e que alguns chamam de equilíbrio capitalista e etc., a gente vê um momento muito específico onde surge, de fato, uma ruptura entre os movimentos que tinham de trabalhadores e o movimento LGBT e os movimentos que iam se direcionando mais profundamente. E esse movimento vem, por muita parte, de mais pluralidade das direções desses movimentos, como a gente teve no Brasil, casos bem claros em relação ao papel que cumpriu Lula e outros setores, para conseguir depois ter um governo dos trabalhadores, que não é dos trabalhadores, mas tem esse nome, por conta, inclusive, de gerar uma ilusão em relação a isso. E, por outro lado, também a gente vê outras direções que eram stalinistas, que eram de outras origens exatamente, que viam o quê? Que a luta das opressões separa o movimento de trabalhadores, então a gente não deve discutir isso agora. Depois da Revolução, a gente pensa em alguma coisa do tipo. E com o neoliberalismo, que surge uma questão muito mais específica, que surge teorias, inclusive, como Judith Butler, Foucault e outras teorias que vão se desenvolvendo a partir desse momento histórico, existe uma fragmentação dos movimentos sociais que são muito interessantes. O próprio surgimento, por exemplo, do transfeminismo e do feminismo negro são surgimentos que vêm para uma modalidade concreta do feminismo que não abarcava na sua luta a luta das mulheres negras e a luta das trans e das travestis. Porém, essa real contradição que não abarcava essas questões, inclusive existe um limite de classe no próprio feminismo, a gente vai encontrar que existe uma outra debilidade que é, ao separar esses movimentos e não defender uma política de unificação dos setores oprimidos com a classe trabalhadora, com os setores mais oprimidos da população, os mendigos, outros setores que possam lutar, de fato, por uma nova sociedade, como dizia um revolucionário da Rússia, o Leon Trotsky, falava: os que mais lutaram pelo novo serão aqueles que mais sofreram com o velho. Nesse sentido, unificar esses setores que são mais profundos, que sofrem e necessitam da revolução, não querem simplesmente em palavras, mas necessitam no cotidiano, só assim, de fato, poderia buscar uma alternativa para responder esse sistema capitalista. Mas, pelo contrário, os movimentos eles vão se adaptando e com várias influências pós-modernas, a gente vê que tem uma linha de construir uma contracultura muito ligado a discursos de poder, muito ligado a uma questão linguística, que na verdade não se propõe de fato uma transformação radical da sociedade. O que se propõe, na verdade, é conviver paralelamente com o sistema capitalista, criando outros tipos de guetos ou influências acadêmicas, que na verdade não respondem a um problema mais estrutural, que são questões materiais que podem garantir para nós as nossas necessidades. Como o tema é a questão da identidade de gênero, eu acho que é importante pensar bastante a questão do transfeminismo, assim, que hoje, na verdade, tem um espaço na academia que vem crescendo em alguns aspectos, mas obviamente não tanto, porque ainda na academia a gente tem um problema que é toda a ordem da própria universidade, né? Que as universidades são instituições totalmente ligadas ao projeto de país, de cada local. Nos Estados Unidos, por exemplo, as teorias surgem lá, são todas pós-modernas, como parte de uma estratégia do próprio Estados Unidos, mas que no Brasil tem muito mais limites, porque somos um país semicolonial, um país muito mais precário, um país de terceiro mundo, etc., onde a própria academia ela tem suas próprias debilidades e que o acesso a ela é, com certeza, muito questionado, né?
O vestibular segue como um filtro que impossibilita as travestis e transexuais, homossexuais e os trabalhadores a chegarem na própria universidade. Só que a universidade não tem um caráter importante de classe que é, vamos pensar assim, tem universidade pública e privada. As públicas foram construídas para poder, de fato, legitimar uma ideologia dominante e criar os futuros pessoas que vão dominar a sociedade. A privada, ela direciona diretamente para a parte da classe trabalhadora e parte dos negros que conseguem alcançar a formação superior, que ainda é muito precária, não chega nem a 20% no nosso país. Elas conseguem fazer com que elas escolham, de fato, poucas ideias para chegar e dominar ideologicamente essa juventude que vai chegar na universidade. Então, o que você tem de acesso à universidade é, de fato, a parte da ideologia dominante. Então, inclusive, a questão trans não pode ser parte da ideologia dominante, etc. Então, a gente vê algumas poucas escritoras, algumas poucas pessoas que conseguem abarcar esse tema. São poucas universidades, inclusive, que com muita luta, se não me engano, o Jô tinha falado, né, que na UFRJ na UF estava conseguindo propor de ter de fato um curso para discutir isso, lutar por um currículo escolar que acrescentasse a discussão e etc. Mas para mim é importante pegar esse debate aqui. Ainda assim, nessas academias, a discussão em relação a isso é muito ligada a um discurso muito academicista, um discurso que não dialoga com a população trans. Você não consegue explicar para uma travesti da rua, que trabalha na prostituição, que não acabou o ensino médio, etc., todos os termos básicos que tem ligado ao transfeminismo, etc., porque não se dialoga com a vida real. Você não pode chegar para uma pessoa e falar assim, não, tudo isso que você está vivendo é uma construção da sua cabeça, entendeu? A sua identidade, e não dá para a gente fazer isso, porque existem coisas muito próprias, materiais, que impõem para aquela mulher, para aquela travesti, para aquela transexual, para aquele LGBT, compreender a vida a partir do mais concreto que ela pode ter. Então, a ideologia dominante, ela, obviamente, abarca todas as pessoas, mas a realidade contrapõe a ideologia dominante de formas muito mais profundas. Porque a relação com a polícia, por exemplo, a gente tem que retomar. Não só a gente sabe disso para fora dos Estados Unidos, como foi Stonewall, etc., mas aqui no Brasil, na década de 80, fim da ditadura militar, existia uma operação chamada Tarântula, da Polícia Militar do nosso país. Era uma operação chamada Caça Travesti, que caçava as travestis e jogava no Rio Tietê, caçava as travestis e assassinava. Teve um número muito enorme de travestis que foi assassinado diretamente por conta dessa operação. A polícia andava com escrito Operação Tarântula e saía às noites nas pontes de prostituição para caçar as travestis. Isso está relatado em vários documentários no YouTube, etc. Dá para procurar e conhecer mais profundamente. Mas são alguns relatos pequenos de qual a política o Estado burguês tem em relação a gente. Então, assim, a nossa perspectiva do grupo de mulheres Põe-Rosas, que é um grupo militante, que a gente acredita que temos que sair das universidades para ir para as ruas e fazer atos, e fazer manifestações, mas também encarar a nossa organização como parte de se organizar enquanto classe trabalhadora, enquanto grupo de estudantes, enquanto lugares onde a gente está estudando, onde a gente está trabalhando, conseguir se auto-organizar enquanto isso, para poder fazer uma diferença e atrair os trabalhadores e retomar as unidades. Porque a gente pega esse pensamento neoliberalista que eu estava colocando, e a ruptura que tem, então assim, por um lado, os movimentos sociais, todos eles, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, todos eles foram submetidos à ordem do Banco Mundial, à ordem do neoliberalismo, à ordem dessas pautas específicas e da inclusão de algumas pautas no próprio Estado burguês. Inclusive, a gente vai ver mais profundamente que o debate que você faz hoje, nesse movimento de setores oprimidos, é um debate que não é, em si, anticapitalista. Mas é um debate que está bastante ligado ainda com reformas dentro do sistema capitalista, ou inclusive essa relação que a gente traz muito profundamente, que é a incorporação de um outro discurso de poder. Então a gente tem que aproveitar a formação de explicar para as pessoas o que é ser trans, o que é ser travesti, de como existe um discurso de poder que quando você fala, você já coloca um poder em relação a isso, só que ela descarta que esse discurso ele não se sustenta no ar, né? Ele tem bases muito próprias materiais. Então, enquanto nós, trans, não temos acesso ao trabalho, porque não é nos dado o trabalho, você não tem opção de trabalho, você não tem acesso ao trabalho, você não é contratada por nenhuma empresa, você é obrigado a estar na marginalidade. E a prostituição é a única via que você encontra para poder fazer isso. Então a prostituição, ela surge, isso muito mais historicamente, isso um pouco depois da própria monogamia, porque a prostituição só pode existir numa relação de compra e venda, né? Então isso vai surgir um pouco depois, mas ainda assim é muito mais histórica, ela sempre andou alinhada com a miséria sexual do conjunto da população. Não existe prostituição sem miséria sexual. Porque para existir prostituição, para existir relação de compra e venda, tem que existir a miséria sexual de vários setores da sociedade que tem que buscar, na relação de compra e venda, a compra de corpos, a compra de sexualidade, né? Então, a sexualidade tem que virar uma mercantilização e esses setores estão à margem da classe trabalhadora, estão à margem desses setores que não têm acesso ao trabalho, não têm acesso à educação, etc., são obrigados a vender seu corpo de trabalho, a vender seu próprio corpo, né? Não só sua força de trabalho, mas o corpo em si.
Então, para mim, são elementos importantes de entender, porque quando a gente vê que é fruto do neoliberalismo e é fruto de uma adaptação, tanto do movimento sindical, do movimento de trabalhadores, que hoje luta apenas por salários, e o movimento de setores oprimidos luta apenas por reformas, ou apenas por ser mais parte do sistema capitalista, então, com visibilidade, com debate de poder, com essas discussões, a gente vê que hoje é necessário resgatar essa tradição de aliança com os trabalhadores e resgatar de fato uma estratégia revolucionária que possa de fato alcançar nosso objetivo, que é de fato a nossa emancipação. Porque muita gente fala assim, a discussão de comunismo já passou, etc. Olha o que aconteceu na União Soviética, olha para Cuba. A gente sabe. Quem conhece um pouco mais, quem lembra um pouco mais, Cuba nunca foi comunista, né? Essas coisas a gente já sabe. Agora, existe um problema que se discute pouco, inclusive, mesmo no momento da esquerda, é que na União Soviética, inclusive a gente recentemente lançou um livro muito importante que chama Mulheres, Estado e Revolução, que é de uma escritora norte-americana, Wendy Goldman, que vai discutir a luta das mulheres ligado à Revolução Russa. Então, quais avanços tiveram da relação do direito ao divórcio, que inclusive tem uma piadinha, né, que a galera faz, que o divórcio era concedido assim, não precisava dar as duas pessoas para fazer o divórcio. Então chegava um cartão postal para as pessoas avisando que ela foi divorciada. Então muitas pessoas recebiam o cartão postal e falavam, ei, fui divorciada, mas não sabia. Então alguém foi lá e pediu divórcio e já estava concedido, e a pessoa só recebia depois, no outro dia, que foi divorciada. Era meio triste para alguns, mas para outros era muito bom, né? Agora, outras coisas eram concedidas. Por exemplo, o fim do trabalho doméstico, obviamente não acabou de um dia para a noite. Mas o processo do Estado se responsabilizar por creches, lavanderias, restaurantes públicos, garantia que as mulheres pudessem, pouco a pouco, de fato, ir alcançando uma liberdade política, uma liberdade social, e etc. E não tendo mais a espionagem que é naturalizada pelo capitalismo de ter que cumprir esse papel doméstico, sendo responsável pela questão dos filhos e coisas do tipo. Então, para mim, ele coloca vários avanços em relação à questão da mulher, e como a luta se dava, por exemplo, para o Partido Bolchevique, não era uma questão a mais a luta das opressões, como hoje a esquerda trata. Não, a gente luta por tudo, mas também tem a questão trans. Né? A gente não é mais uma questão, mas é uma questão extremamente estratégica. Porque dizer respeito não só a uma maioria da população que tinha lá, mas dizer respeito que, como o Trotsky dizia, só dá para julgar a qualidade de uma sociedade se julgar através dos olhos das mulheres. A gente tem que ver pelos setores mais oprimidos como eles enxergam a sociedade. Se eles enxergam com opressão, quer dizer que não está bom ainda, está longe do que a gente quer. Nesse sentido, o que a gente quer colocar assim? O nosso grupo é um grupo que defende claramente a estratégia que leva ao comunismo. Nesse sentido, a gente tem que pensar que o comunismo ele não é uma resposta somente para um setor da sociedade, mas é pensar o que seria a nossa sociedade se o conjunto das coisas que a gente pode produzir fosse a serviço da própria humanidade. Se cada universidade que a gente estuda hoje tivesse ligada a produzir as respostas que em junho a gente estava na rua cobrando que tivesse, se ela produzisse de fato uma política para acabar com as opressões, produzisse uma forma mais racional de administrar o trabalho doméstico e etc. Mas não, ela não se propõe isso. Ela se propõe a manutenção do próprio sistema capitalista. Então, se a gente busca de fato mudar radicalmente todas as instituições e acabar de fato com a polícia, acabar com a sociedade de classe, esse tipo de coisa, a gente abre espaço para poder acabar com as opressões. Nesse sentido, para a gente, a revolução é uma condição extremamente importante. Não tem pensamento em relação a acabar com as opressões sem pensar na revolução como o primeiro marco. Agora, a revolução não é uma questão imediata. Você faz a revolução, acabou. O que o Trotsky fala que para mim é muito importante é que ele fala a revolução passa por um momento que a tomada do poder é só o começo, porque a chave da revolução é a revolução dentro da revolução. Então é aquela mês que passa e você vê a revolução se desenvolvendo e as contradições que geram. Então o marido que fica puto porque a mulher sempre estava lá lavando, passando, cozinhando, e agora não, vai sair, porque ela não tem mais o que fazer isso. Tem uma lavanderia pública que faz isso. Então a mulher sai de casa muito mais do que ela sai antes. O marido fica puto, já é uma contradição. Mas o marido vive numa sociedade que se diz revolucionária, então ele tem que ser revolucionário. Então ele não pode ficar puto, então ele tem que buscar ajuda. Então é toda uma contradição que vai se gestionar na sociedade, que é aquela questão que a família vai se desfazendo, o Estado vai se desfazendo, ao mesmo tempo que ele ainda existe. Então é uma contradição interessante e que nos coloca assim, o que o movimento LGBT ainda não faz é tentar resgatar os momentos mais profundos, como é a Revolução Russa. Se o que deu errado lá, o que a gente tem que fazer para não dar errado de novo? A gente não está partindo do zero. A gente não começou agora a fazer o movimento LGBT, não é nem na década de 60, nem em 1800 e pouco, é muito antes, porque a gente vai pegar, por exemplo, historicamente, a expressão de identidade de gênero, a expressão da sexualidade, que antes não tinha esses termos, né, homossexual, bi e tudo mais, era só atos de sodomia, era só atos de relações sexuais não reprodutivas, que é o que eu falei do sexo proibido, etc. São esses atos que no começo a gente vê que eles de fato estavam muito ligados a uma liberdade
inerente ao ser humano. Você busca o prazer, você busca as relações, você busca a sua identificação, etc. Em diversas tribos indígenas, a gente vai encontrar o que chamavam de dois espíritos, ou as verdachas, que eram pessoas que se vestiam com a roupa do sexo oposto, que não tinham o nome trans, não era uma visão mais profunda do que a gente tem hoje, mas que já se expressavam naquelas tribos indígenas há milhares de anos atrás. E isso já coloca para assim, isso é inerente ao ser humano. Não existe uma sociedade no mundo que não tenha relatos e expressões concretas de relações que não eram heterossexuais. Isso é mais velho do que tudo que a gente pode imaginar. Então, assim, tem quando prenderam o Oscar Wilde, teve um dirigente, acho que era Bernstein, do Partido Social Alemão, que ele falava assim: dizem que os homossexuais são antinaturais, mas são antinaturais igual a escrita, que é antinatural, você não nasce escrevendo, mas você desenvolve uma humanidade e logo você busca o prazer, você busca aprender coisas, você vive. Então, a homossexualidade é só uma parte desse momento social das pessoas. As pessoas não nascem transando, mas elas vão buscar o sexo. As pessoas não nascem sabendo quem são. Eu não nasci Virgínia, mas eu orei e falei: não posso morrer sem ser. Então eu quero ser, e eu vou ser, e eu sou. E acabou. E pra mim tem que ser assim, entendeu? Agora, não basta eu ser Virgínia, porque existe um limite concreto do que eu posso ser hoje. Não só o limite concreto porque o SUS demora 2 anos para você conseguir passar na fila, e conseguir tomar o hormônio, e conseguir minimamente ter alguma segurança que vai estar com pena de um médico, mas porque o médico não examina nada direito, chega na consulta e o cara: tá ótimo, tá bom, amanhã você volta. Então, volta daqui 4 meses. Mesmo assim, existe um outro limite concreto que é o que minha cabeça hoje permite eu pensar. Eu vi uma sociedade que ela me limitou no nível extremo, assim. Você não consegue, de fato, pensar numa situação real. O que é trabalhar 2 horas por dia, entendeu? E tipo, ter o resto do dia livre inteiro para poder aportar para a sociedade de conjunto. Pensar o que eu posso fazer para a sociedade, o que eu posso fazer para ajudar. O que todo mundo que está aqui está pensando 1000%, porque todo mundo tem escola de qualidade, está tendo faculdade, tem trabalho que gosta, trabalha pouco. Tipo, não sabe o que é isso. Nunca vivemos no comunismo, nunca vivemos uma sociedade sem exploração. Sempre vivemos dominados por uma classe social. Então, para mim, o fundamental de pensar, o que eu queria colocar na minha intervenção, não sei o tempo como tá, sem corte, entendeu? Que eu acho que o que a gente quer apresentar aqui, na verdade, e parte está nessa mesa, inclusive, que para mim é um espaço muito bom, nunca tinha vindo para o Rio de Janeiro, agora adorei, vou voltar sempre, os cariocas adorei, mas assim, o que eu acho que é importante é, de fato, tentar retomar um pouco mais historicamente, porque existe muita pouca produção marxista em relação à questão LGBT. A gente encontra algumas repetições genéricas: na União Soviética, em 17, em 18, acabou com crime a homossexualidade. Você fala: é verdade, acabou o crime com a homossexualidade. Mas não tem uma discussão mais profunda em relação a isso? Tudo bem, o que isso quer dizer, né? O que vai até o final? E por que hoje não é assim? Por que hoje os trabalhadores são tão homofóbicos? Por que tem essas dificuldades? Porque não é fácil chegar no movimento sindical e chegar lá: então vamos lá discutir. Agora, não quer dizer que é impossível. Por exemplo, a gente tem vários grupos que a gente tem que retomar, como a Frente Homossexual de Ação Revolucionária, que era um grupo francês, na década de 71, fez um manifesto chamado Esquerda e Movimento Operário. A gente quer se unir com vocês, porque tem lutas em todo mundo e a gente acha que temos que fazer revolução. Tipo, era um grupo LGBT que fazia esse chamado, diretamente. E como a esquerda era totalmente estalinizada, então todo o Stalin já colocava abertamente que era contra a homossexualidade, fazia campanha para as mulheres voltarem para o lar, acabar com todos os avanços que tiveram na Revolução Russa, então diretamente colocava que não temos que fazer pacto com esses degenerados, que são os homossexuais, etc. Isso foi empecilho há muitos anos. Só que agora, gente, a União Soviética caiu, o stalinismo hoje não é mais um fenômeno de massas, e concretamente ele deixou uma herança para a esquerda. Para a esquerda brasileira, inclusive, uma herança bem grande, porque a esquerda ainda é bastante contaminada por isso. Então, como que a gente hoje, nasce uma esquerda, nasce uma tradição revolucionária, um grupo LGBT de fato real que se coloque em combate frontal com o stalinismo, um combate frontal com essas heranças que tem, um combate frontal contra a ideia que é impossível a gente lutar. Porque a gente viveu junho, ano passado, tipo assim, foi uma coisa que ninguém esperava, uma coisa, brutal, assim, saiu em todos os lugares, na mídia internacional e etc. E hoje você mostra as pessoas, parece que não existiu junho, né? Porque as pessoas falam: não, junho foi, mas acabou, né? Agora como tá agora, o movimento tá fraco. Não, mas gente, existe um momento que as massas vão para as ruas e depois elas voltam para algum lugar. E qual é o nosso papel quando elas voltam para algum lugar? É a gente poder discutir, organizar, pensar, refletir, discutir, fazer um balanço do que foi junho. Qual foi o papel que cumpriu a esquerda em junho? Qual foi o papel que cumpriu as organizações sindicais? Qual foi o papel do governo? São debates que se colocam. A gente conseguiu barrar a cura gay. Isso é um debate LGBT. Só que não foram só os LGBT que se barraram a cura gay. Foi todo o movimento criado em junho que barrou a cura gay.
Então eu também coloco assim, a gente sozinho não consegue. É importante se unificar. O Stonewall poderia ter barrado aquela entrada naquele bar, mas não poderia barrar todo um ataque do Estado, como não barrou. E como nos Estados Unidos até hoje a gente vê que tem várias contradições. Então, para além de pensar movimentos autônomos e pequenos, como transfeminismo e etc., é preciso pensar uma outra alternativa. A gente no Open House não se coloca contra nenhum desses movimentos, obviamente, que a gente acha que são movimentos legítimos, setores oprimidos que querem buscar sua emancipação. Mas fazemos um chamado sim a todos esses movimentos que vamos junto construir alguma coisa que possa de fato responder de fundo a essas contradições. E nesse sentido, eu acho que, só para terminar, tem um exemplo que é bastante, para mim, é bastante importante, que há 2 anos atrás teve uma greve de setores quarteirizados da FASOL. Então, assim, uma empresa terceirizada que terceirizou outra e terceirizou outra. Tinha uma quinteirizada e uma quarteirizada que estavam em greve, chamada FASOL. E eu fui para o piquete, eles ficaram lá dormindo 4 dias de ocupação dentro do galpão, né, que eles ficavam. E eu participei desse piquete, conheci vários trabalhadores, foi muito interessante. E no primeiro dia que eu cheguei, assim, eu vi que eles ficavam meio assim, né? Sabe? Procurando entender, tipo, uma pessoa puxava ali, né, apontava, mas beleza. Mas eu fui ficando um dia, fiquei outro dia, conhecendo os trabalhadores, conversando com eles. Então, assim, não foi fácil chegar. Mas estando lá, conhecendo cada trabalhador, falando assim, não, tô aqui para perto de vocês, eu vim lá do ABC Paulista, tô chegando aqui em São Paulo, tudo mais, chegando às 6 horas da manhã, dormindo lá, acordando outro dia, indo tomar banho, voltando e tudo mais. Essa relação de luta, né, que tinha uma luta contra a patronal, luta contra o governo, e tá junto a esse momento, que é a luta de classes, ele faz a consciência avançar do 1 para o 1000. E naquele momento chegou um diretor do sindicato e falou assim, é difícil, né? Esses grupos aqui trazem homem fantasiado de mulher para vir aqui dialogar com o trabalhador. O trabalhador falou assim, olha, você fica quieta e você respeita, porque ela está aqui desde o primeiro dia que chegou agora. E aí eu falei, bom, então, é uma pequena expressão. Não é tudo, não é revolução. Mas é possível e é necessário fazer isso. Então, se a gente começar agora, organizar hoje, desde dos poucos que a gente está aqui, começar hoje, voltar para a nossa universidade, discutir com cada um, esses contratos que tem, e como é fundamental que cada entidade estudantil, que cada grupo de estudantes vá buscar os trabalhadores, vá buscar os movimentos de feministas, buscar os movimentos LGBTs, para juntos se organizar. Se não começar desde agora, a gente vai chegar muito despreparado quando a gente tiver a oportunidade de conseguir de fato mudar esse país. Então eu queria acabar, na verdade, com isso e agradecer a presença de todo mundo e o convite de estar aqui. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Dá para escutar bem lá atrás? Mais ou menos? Ok, então vai ter que mexer no som para aumentar um pouco. Bom, enfim, né? Foi falado do Stonewall, foi falado das putas, né? Foi falado de tudo, foi falado das ruas, a academia toda falou, agora vamos às ruas. Né? Eu, enquanto prostituta, né, me sinto bem assim, tocada, né, pelas palavras, por algumas falas, mas falar mais alto? Eu acho que é melhor aumentar. Eu já ferrei minha voz, em Niterói, eu fiquei quase um mês sem voz, então eu fim de rebentar minhas próprias vocais de novo. Foi? Deu? Ok, melhorou, obrigado. Então, assim, eu acho assim, que para as pessoas trans, né, na realidade, né, Stonewall ela é todo dia, né? Nós passamos por vários Stonewall durante um dia. Né, nós passamos por vários Stonewall, não é só um, né? Stonewall para nós continua acontecendo e são todos os dias que nós saímos para ir resolver qualquer pequeno negócio, né? Para ir numa padaria, para ir colocar o lixo para fora, para ir no banco, para ir em qualquer lugar, para nós é um verdadeiro Stonewall, né? Porque são várias pessoas rindo, apontando, o porteiro do prédio que recebe do nosso dinheiro, né, para pagar o salário dele, que você acha no direito, né, e porteira de prédio, né, parece uma praga, né, um fala aqui, se multiplica, vai, quando você vê, o quarteirão todo já sabe da tua vida, você nem imagina onde começou, né, então é mais ou menos por aí. Então, assim, ser trans, né, no mundo, né, ser trans no Brasil é complicado, né, porque o mesmo movimento, né, LGBT que explodiu e que lutou para ser despatologizado e tudo, esqueceu justamente as pessoas trans, né? As pessoas trans continuam sendo consideradas loucas, né? Continua aí na classificação internacional de doenças e o movimento realmente esqueceu delas, né? E o pior ainda de tudo, dentro desse próprio movimento LGBT e do próprio movimento trans,
são as trans, né, normativas, né, as pessoas transnormativas que elas precisam, elas necessitam, né, de uma definição, né, de uma definição feita por uma sociedade patriarcal e machista, né, elas necessitam dessa definição para viverem, para poderem existir. Sem essa definição, elas não podem existir, entendeu? Sem uma definição do que é ser transexual, uma mulher transexual ela tem que ter seios, ela tem que ser feminina, ela tem que andar delicadamente, ela não pode ser grosseira, ela não pode ter sinais de barba ou de pelos que ela teve, ela não pode andar com calças que não sejam, né, tão justas, que não mostrem suas formas femininas. Elas precisam se adequar a um padrão do que é feminina. Elas têm que pegar o pau, puxar bem para trás, esticar ele quase numa tripe, sentar em cima dele, capaz de esmagar o pobre coitado também, entendeu? Sabe? Então, é complicado. E aí a gente lança um movimento, né, que é o movimento justamente Zaquenda Mona, né, que é para quem quiser andar com o pau, né, na frente, livre, à vontade, né, afinal tem pau mesmo, né, para quem tem que, né, puxar a porra toda do pobre coitado. Ele não tem culpa de você ter nascido trans, né, ele é o único ali que não tem culpa, né, na realidade. E aí teve todo um ataque, assim, né, na internet, né, eu justamente postei uma foto que era para esse caso. E foi uma foto minha em Campinas, desfilando para dar Dasfu, e justamente eu estava de calcinha transparente, deixei a neca assim, toda, né, na frente, uma capa branca, bem santa, profana. E, nossa, os ataques das pessoas trans, a foto foi assim, sabe? Nossa, mas isso é um absurdo, como é que pode? A gente já se viu, como é que eu vou colocar uma calça justa, entendeu? E ficar com o pau assim na frente, mostrando, é horrível. Como é que eu vou numa praia colocar um biquíni e vou ficar com aquele volume na frente? Ué, mas a gente não lançou o movimento de Zaquenda para quem quer sofrer com o pau para trás. Pode continuar, entendeu? Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é para quem não quer justamente continuar com esse sofrimento. Entendeu? Porque é horrível. Eu mesmo às vezes ficava conversando com as pessoas e as pessoas falando comigo, eu ia começando assim a ficar verde. Porque aquilo dói, começa a arder, começa a queimar, e você torce para um lado, aí você faz aquela assim que tropeçou um pouquinho e dá uma... se alivia um pouco e meio que não consegue, entendeu? Então, assim, os ataques foram assim incríveis, né? E aí você vê as meninas que justamente, né, querem entrar naquela norma do que é ser feminina, né? Do que é ser mulher, né? Então, ser mulher para elas uma pessoa trans, por exemplo, tem que fazer mesmo laser, até não ter mais sinal nenhum de barba no rosto, né? Tem que ter toda uma maquiagem, né, específica, todo um glamour, né, de preferência, né, que seja, entre naquele padrão, né, feminino da sociedade, né, não pode sair daquilo ali. Aí a gente vem justamente para a discriminação do próprio movimento, né, e aí é justamente muito triste, né, saber que além de lutar contra os nossos inimigos, né, além de ter que já exigir, né, que nossos irmãos, né, gays e lésbicas se coloquem do nosso lado, a gente ainda tem agora que lutar contra nossas irmãs, né, e irmãos, as pessoas trans, né, que não entendem que uma pessoa trans, a sua identidade de gênero, ela pode amar homem, pode amar mulher, pode amar o que ela quiser, pode amar quem quiser, né. E teve um ataque também a trans lésbicas na internet, né, que foi assim, terrível. E até que foram denunciando minha página, que conseguiram derrubar minha página no Facebook, né? Assim, eu vou morrer por causa de uma página que foi derrubada no Facebook. Minha vida não gira em torno do Facebook, né? Ela vem muito antes disso, né? E fizeram um ataque a várias pessoas trans no Facebook justamente para derrubar isso. Os ataques vieram, a gente sabia que os ataques já vinham da STF, né? Das Radfem, né? Que são as radicais feministas, justamente, que não aceitam as pessoas trans. E que dizem que, principalmente as mulheres trans em uma sociedade machista e patriarcal, né, têm todos os privilégios, né, porque nasceram com um pênis, né, e são homens. E aí eu pergunto a elas, né, quais os privilégios, né, já que, né, não tenho direito a um nome, né, com o qual eu me represento, não tenho direito à saúde, não tenho direito a acessar nada, né. E aliás, é muito bom até ela ter tocado no SUS, porque o SUS é muito engraçado, né. Porque para você ter acesso ao processo, né, no SUS, você precisa primeiro ser considerada louca, né? Primeiro você tem que viver 2 anos como trans, então não é você também que decide que você é trans. É uma bancada de psicólogos, de médicos, psicanalistas, psiquiatras, todos que te analisam, e aí eles falam, você é trans, você vai pro processo, então você vai entrar até você chegar a fazer a tua vagina, porque também é necessário uma vagina, né? Você não é, você é travesti, entendeu? Então você pode tomar hormônios, tudo, mas você não vai entrar para esse processo que agora as travestis acabaram também entrando.
Então eles definem o que é ser travesti e o que é ser transexual. Aí você tem que ser considerada justamente louca, se de 10, se de 34, etc. Mas se lá na frente, nesse processo, você for realmente considerada louca, você não pode fazer a vagina. Você só pode ser louca até determinado ponto. Você não pode ser completamente louca. Sabe? Eu tenho uma amiga, por exemplo, Carol, que ela veio de Minas, então uma trans negra, né, no padrão masculino do que eles dizem, o que é um homem, né, e ela, claro, ela falava que ela era uma mulher, que ela queria entrar pro processo do SUS, e eles falavam que não, então colocaram ela em abrigos, e nos abrigos ela falava que era mulher, então dá-lhe tarja preta, não, isso é louca, imagina, mulher que nada, dá-lhe tarja preta, tarja preta, tarja preta, até que conseguiram realmente enlouquecer Carol. Depois que eles enlouqueceram Carol conseguiu acessar o processo no SUS, e agora o Pedro Ernesto fala que ela nunca vai operar porque ela é desequilibrada. Mas quem desequilibrou ela? E aí eles não entendem que para Carol, de repente, justamente chegar ao fim desse processo, ter a vagina que ela tanto sonha, seria justamente a cura. Eles não entendem dessa maneira. Eles acham que ela agora realmente ela é louca, então agora ela não pode realmente acessar, ter direito à operação no final, né? E assim, claro que no Brasil, a maioria das pessoas trans, principalmente as mulheres trans, se prostituem, né, por uma necessidade, né, antes de tudo, né, por uma falta de opção. No meu caso, foi realmente falta de opção. E assim, depois na realidade eu vi que prostituição é apenas sexo pago, né? Então assim, né, que é justamente um erro que a gente pede, né, para que não repitam, né, que é a venda do corpo, né, que na realidade a gente não vende o corpo, né, não pega um pedaço do meu corpo, vendo para o cliente, ele vai embora com um pedaço do meu corpo, né? E então eu apenas vendo sexo. Sexo as pessoas fazem de graça, né? Eu poderia fazer sexo de graça, mas só que como viciosa demais que eu sou, né? Adoro sexo com várias pessoas ao mesmo tempo, se puder, ou então vários num dia, né? Eu não vejo nada demais. Quando eu cobrei pelo meu primeiro cliente, eu falei, esse é o problema. Nossa, quer dizer, eu tinha uma visão, uma ótica da prostituição, que é justamente da sociedade patriarcal e machista. E quando nós repetimos essas regras sobre mulheres e sobre pessoas que se prostituem, nós estamos justamente oprimindo outra vez essas pessoas através de regras e de ótica dessa sociedade patriarcal e machista, né, e capitalista também, né? Então, quando nós brigamos por uma regulamentação da prostituição e dizemos que nós queremos a regulamentação da prostituição, a gente acha muita arrogância das feministas dizerem que a regulamentação da prostituição é a continuação da exploração da mulher e do que é ser feminina, das mulheres, etc, etc. E aí também elas tornam invisível a prostituição masculina que existe nas saunas gays, principalmente no mundo todo, né? A prostituição masculina também existe, isso acaba se tornando invisível. E assim, sinceramente, nós putas não temos culpa de porra nenhuma da exploração da mulher, das feministas, entendeu? Da sociedade patriarcal e machista. A culpa é da sociedade patriarcal e machista. E se as putas existirem e deixarem de existir, as mulheres vão continuar sendo exploradas. Isso não quer dizer que se as prostitutas forem regulamentadas ou não forem regulamentadas, as mulheres vão ser menos ou mais exploradas. Eu não vejo dessa maneira. Outra arrogância é achar que sabem o que é melhor pra gente. Nós, enquanto rede brasileira de prostitutas, nos reunimos e decidimos que a regulamentação para nós era menos exploração. Mas você está regulamentando o cafetão. Nós não estamos regulamentando o cafetão. O que nós estamos regulamentando são justamente espaços onde nós trabalhamos, onde essas pessoas mantêm esses espaços, e nós, por estarmos ali, essas pessoas são consideradas como facilitadores de prostituição, como exploração sexual de pessoas, e essas pessoas são presas por uma lei justamente retrógrada, antiquada, né? Onde diz que você pode ser prostituta, né? Você não pode se prostituir num local seguro, você tem que se prostituir na rua, né? Exposta a uma polícia agressora, uma polícia que está aí, que é principalmente a polícia militar, que foi formada, né? E ela continua sendo formada para brigar contra a população, porque a polícia militar justamente ela existe dessa maneira, ela vem do império já para proteger justamente a classe burguesa imperial que vinha para o Brasil, depois continuou na época da ditadura, e a formação da polícia militar é claramente isso. Então quando as pessoas falam para a gente que vamos fazer formação dos policiais para que eles saibam como lidar com as pessoas LGBT, não adianta, porque você vai fazer a formação desses que estão aqui, quando entrarem novos, lá na academia eles vão continuar a serem formados para combater a população, que é esse o papel real da polícia militar, porque ela foi criada principalmente na ditadura para combater pessoas que lutavam por direitos, e ela vai continuar combatendo pessoas que lutavam por direitos, né? As pessoas travestis, transexuais,
não têm nenhum direito nessa sociedade, e se continuar dessa maneira, né, não vão continuar tendo, né? Então, assim, nem mudança de nome. Eu sempre falo que eu poderia fazer minha mudança de nome, sim, 2 meses, 6 no máximo, se eu quisesse, mas eu não acho justo enquanto, e isso é uma visão pessoal minha, eu não acho justo enquanto ativista, que já conheço todos os caminhos para mudar meu nome ou para fazer a inclusão do meu nome social aos meus registros, ter acesso a isso, enquanto todas as outras pessoas trans vão continuar a serem constrangidas por um nome que não lhes representa. Então, para mim, assim, quando a gente conseguir lutar por uma lei real que consiga que todas as pessoas trans no Brasil tenham esse direito, eu vou me sentir completamente confortável e ir a um cartório e mudar meus documentos sem problema nenhum. Mas por enquanto meu nome já não me constrange mais, entendeu? Se eu for... Até eu pensei em fazer meu cartão bancário agora como assessora parlamentar, eu acabei tendo que abrir outra vez uma conta em banco, porque também nesse país você só recebe realmente salário. Hoje, se você tiver uma conta em banco, você quem mora na rua, quem não tem endereço, mas consegue um emprego, tá fudido, porque tem que ter um endereço, você tem que ter uma residência. E é tudo assim uma coisa falsa, porque o cara do banco mesmo me deu um papel. Olha, você pega esse papel e pede para alguém assinar, traz a pessoa aqui, traz o comprovante da pessoa, o documento da pessoa, e a pessoa declara que você mora com a pessoa.